Boa noite, como prometido, estou aqui no Paraquedas, eu sou a doutora Giane, e eu estou aqui para a gente conversar com profissionais da saúde sobre atender adolescentes. Hoje atendi 6 adolescentes, e com certeza eles estão precisando de vocês, profissionais que atendem jovens. Qual é o tema de hoje? Esse episódio eu resolvi chamar de Não Fuja do Paciente Adolescente. É claro, né, que eu fiz uma brincadeira, né, sobre fugir do paciente adolescente, mas a verdade é que não é assim todo mundo que gosta de atender pessoas na idade da adolescência, né? E o que o meu gatinho tá fazendo lá? Olha lá. Ai, 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 ai. Bom, então esses motivos, né, eu quero dar 3 motivos que talvez possam estar te impedindo de atender adolescentes. Eu sou médica, pediatra, especialista em medicina do adolescente, com mestrado na área da sexualidade e também sou mãe de 2 adolescentes. E eu quero que a gente aqui consiga se ajudar a entender melhor esse universo, se comunicar com o adolescente. E por isso eu pensei em te trazer 3 motivos para que você possa refletir se faz algum sentido para você ou não. Pode ser que você tenha outros motivos, se for esse o seu caso. Eu quero que você me conte, né? Conta para mim, manda no direct, né, manda uma mensagem e vamos trocar experiências, porque a gente está aqui para se ajudar, construir profissionais capacitados para ajudar os adolescentes que eles estão precisando de profissionais que os atendam e que deem esse suporte. Então, o tema não é, claro, esgotar sobre o assunto todos os aspectos da adolescência, porque senão ia ser uma aula bastante longa e cansativa. Mas pelo menos 3 motivos que possam estar te incomodando aí, ou te impedindo, ou te dificultando esse atendimento. Então hoje é uma oportunidade da gente descobrir se alguns desses motivos que eu vou te mostrar já passou pela sua cabeça, ou até realmente te impediu de dar o seu melhor no atendimento, né, de você se sentir despreparado, não saber muito bem o que falar, enfim. Então essa é uma boa oportunidade de nós que somos profissionais trocar essas informações, nos ajudar qual seria a melhor forma de a gente atender pessoas jovens, e jovens se entende por pessoas de 10 a 20 anos, 24, 25, adulto jovem, né? Então, se você é um profissional que trabalha com pessoas nessa idade, aqui é o seu lugar. Entender os motivos, né, que dificultam já é um primeiro passo para a gente conseguir atender os jovens. Hoje mesmo, os meus alunos e eu, junto comigo, eles foram atender um garoto, só para exemplificar, né? Eles foram atender um garoto de 14 anos, que ele cismava com o cabelo dele, ele tinha o cabelo todo cacheadinho, claro que tem, assim, um tio que pega no pé dele, que não gosta do cabelão dele, cacheado, e ele realmente cismava com o cabelo dele. E o aluno que estava junto, ele também havia passado por essa experiência quando ele estava lá na juventude dele. E então ele tinha passado por essa mesma experiência. E eu pedi, né, perguntei para ele, você se incomoda de compartilhar como que foi esse momento na sua vida, né? Porque com certeza a hora que você compartilha como você se sentia naquela época, você vai estar ajudando esse garoto de 14 anos. E a resposta que ele deu, né, a resposta que o aluno deu para o adolescente, foi que quando ele era jovem, ele estava buscando a identidade dele, ele usou essa palavra, né, eu estava buscando a minha identidade, entendendo quem eu era,
E aí eu fui me dando conta que o meu cabelo, e ele também tinha um cabelo mais encaracolado, que esse cabelo o fazia ser único, e era uma característica dele, uma característica que o diferenciava dos outros. Então, por que não gostar desse cabelo, né? Então, ele começou a se olhar com outro significado, um outro olhar para esse cabelo. E quando ele conseguiu fazer isso, aí ele responde assim, né? Cara, e é muito bacana sentir desse jeito. Percebe que é um jovem falando para outro jovem, né? Então, por que eu peço e uso quando eu tenho essa possibilidade, eu uso do aluno que é mais jovem para compartilhar as experiências, o que ele viveu para o adolescente? Porque os trabalhos mostram, né? A ciência mostra que quanto mais próximo o profissional da idade do jovem, melhor ele vai ouvir, né? Mais valor ele vai dar para o que você está falando, mais do que o que eu estou falando, que já sou uma pessoa de cabelos brancos, né? E foi muito legal esse momento, porque ele soube traduzir para o jovem o que ele estava passando nesse momento. E quando você nomeia, quando você dá nome aos sentimentos, isso faz toda a diferença na vida dele, para o futuro próximo dele, porque ele está nessa construção da identidade, né? Então, esse foi só um exemplo que eu quis trazer para você que está me ouvindo, para entender como é importante esse momento do atendimento e que isso mexe com a autoestima do jovem, né? E que a maioria, nesse período da vida, tem uma dificuldade na autoestima. Então, trabalhar as objeções vamos pensar, né, de você ter um motivo, um primeiro motivo é estar diante de um adolescente que seja muito argumentador. Então, ele não aceita as suas explicações sobre o problema dele. Ele vai querer ser desafiador, você vai falar alguma coisa e ele não vai gostar. E aí, se você estiver dentro, né, dessa situação de estar diante de um jovem mais argumentador, pode ser que você encontre um jeito errado de lidar com esse motivo. Porque talvez você queira convencer ele das suas opiniões, do seu ponto de vista, do que está certo, do que está errado. E se você usar dessa estratégia, eu posso te dizer que ele não vai aceitar os seus argumentos, né? Simplesmente assim, aceitar porque ele quer ter a última palavra, né? É do perfil dele, isso tem a ver com os pensamentos dele. Né, ele quer mostrar que os pensamentos dele são mais lógicos, inteligentes, e aí ele fica nessa posição de enfrentar você. Então, que jeito poderia se usar para lidar com esse perfil de jovem mais argumentador, desafiador, já que a gente está falando, da área dos pensamentos. Lembra que eu comento, né, que a base que eu trago da ciência aqui é sobre o psicodrama. No psicodrama a gente tem as 3 grandes áreas, né? A área da mente, do corpo e do ambiente. A mente relacionada com os pensamentos, o corpo com os sentimentos e o ambiente com as percepções. É disso que a gente está falando aqui, né? Como base científica para explicar como que a gente vai agir diante desse jovem mais argumentador. Então, a gente está lidando com os pensamentos dele. E você querer argumentar de igual para ele, só mostrar que talvez os seus argumentos sejam melhores do que o dele, ele talvez não vá ouvir o que você tem para dizer, e talvez você não consiga o objetivo de realmente conseguir ajudá-lo e fazer ele ter essa mudança de comportamento, né? Então, qual o caminho que a gente pode usar? Né, usar de argumentos mais sábios. E o que significa mais sábio? A gente está usando o cérebro de adulto. Lembra? Ele é um adolescente, o cérebro dele ainda está em desenvolvimento. Então, você precisa conduzir ele
né, fazer uma condução, para que vocês juntam, você vai ajudando ele num raciocínio, aonde ele vai chegar na conclusão, né? Ele chega na conclusão por ele mesmo. Então, você conduz a direção do pensamento, não somente dá a argumentação. Então, nós estamos vendo um jovem argumentador como um primeiro motivo de você encontrar dificuldade para fazer esse atendimento. Então, ficar dando argumentos sem você fazer um raciocínio, conduzir ele nesse caminho de argumentação, vai ser muito difícil você conseguir o seu objetivo de ajudar. Um segundo motivo, agora vamos para um segundo motivo. Vamos supor que você esteja diante de um jovem que seja muito tímido, que fala muito pouco, que você pergunta e ele não consegue falar quase nada, né? Então, esse motivo, na maioria das vezes, a reação que o profissional tem é de querer fazer várias perguntas, né? E aí fica tentando buscar uma pergunta atrás da outra e fica saindo como se fosse um interrogatório. E muitas das vezes, quando você faz dessa forma, muito pela sua ansiedade de não ter, assim, uma calma de esperar para ver o que vai acontecer nessa conversa, nessa comunicação, e a gente não se comunica só com as palavras, né, pessoal? O nosso corpo se comunica, a nossa linguagem corporal se comunica. A gente pode usar da percepção do que você está vendo naquele momento. Então, para lidar com um jovem que é muito tímido, você precisa lançar mão, não de fazer interrogatórios para tentar arrancar palavras da boca dele, mas sim de conhecer essa pessoa que está diante de você. Como que eu posso conhecer essa pessoa diante de mim? Que jeito seria? Qual jeito que eu poderia usar? Então, você vai lançar mão das suas percepções. Você vai lançar mão da linguagem não verbal, de como que ele está sentando, como que ele está olhando. Vai ficar um pouco em silêncio, sim, para captar como é que ele fica nesse silêncio, né? Muitas das vezes a gente tem uma tendência de querer falar quando existe um silêncio, mas tudo bem, às vezes o silêncio é importante. E para uma pessoa que é mais tímida, que tem mais dificuldade de se abrir, esse silêncio da gente ficar se conhecendo só pela linguagem não verbal é importante, né? Você está criando esse primeiro contato, esse primeiro vínculo. E aí, você vai lançar a mão da sua percepção. Você pode mostrar para ele, eu tô vendo, né? Você vai falar a sua percepção, mas você vai checar com ele. Você vai perguntar para ele se faz sentido se a sua percepção tá ou não faz sentido para ele, né? É correta. Vou dar com exemplo. Você percebe que ele está meio largadão, sentadão na cadeira, mais jogado, né? E você pode falar, eu percebi que você hoje não está muito, né? Parece que você está assim meio cansado pelo jeito que você está sentado. O que você acha disso? Você concorda? Faz sentido isso que eu estou te falando? Aí você não está num interrogatório, fazendo, como foi seu dia hoje? O que você está sentindo? Né? Como que você está? Ficar numa interrogatório não vai fazer uma pessoa mais tímida dar as informações que você precisa para poder ajudá-lo. Então, aguenta a sua ansiedade e lança a mão das suas percepções em relação àquele momento presente. E então, esse seria o segundo motivo, um jovem mais tímido, que tem mais dificuldade de se expor, mais dificuldade de falar as coisas, essa é uma das saídas. E agora vamos para um terceiro motivo, um jovem que ele seja mais, que ele mexa com os sentimentos seus, que a maneira que ele está se comportando diante de você
traz lembranças suas, da sua história, coisas que você viveu, né? Que você reconhece na sua adolescência. E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando dos sentimentos que geram em você aquele jovem que está diante de você. E aí, você não pode sair reagindo e querer contar a sua história como se você fosse o amigo dele, né? Como se colocando de igual para igual e contar, eu entendo isso que você está passando, porque na minha vida aconteceu comigo isso, isso e isso. Não é dessa forma que a gente vai fazer. Porque se o jovem não está muito interessado em saber a nossa história, né? O adolescente não está muito interessado em saber que você passou pela mesma coisa que ele. Mas existe uma outra estratégia onde você pode sim falar da sua história para ele. Mas o que é que a gente tem que falar da história? Ah, conta para mim. Conta para mim se você sabe aí. Me diz se você sabe qual é a estratégia que a gente usa diante de um jovem que gera sentimentos em você que não, você também não sabe muito bem da onde, por que está sentindo desse jeito, mas te faz remeter a algo que você viveu na sua experiência, na sua vida. Então, eu diria que a estratégia, né, um jeito certo para a gente lidar com esse terceiro jovem que mexe com os seus sentimentos é contar através do que você sentiu naquela situação. Então, você vai ter que lembrar dos sentimentos que você teve naquela época diante desse jovem que está com você. Por quê? Porque dizer como você se sentia vai ajudar esse jovem a entender e ele vai saber que o que ele sente, você também já passou e já sentiu igual ele está sentindo, porque você passou por algo parecido com o que ele está passando. Então percebe que é um pouco diferente de você só contar a sua história, você lança a mão da estratégia de dizer o que você sentiu quando você passou por uma experiência como ele está passando, né? Que foi o caso do exemplo do meu aluno hoje, que contou como ele se sentia com o cabelo dele quando ele era jovem. Então, falar dos nossos sentimentos, isso parece uma tarefa fácil, mas não é, né? A maioria das vezes que a gente pede para as pessoas falarem como elas sentem, elas correm e lançam mão do que elas pensam e vão falar o que elas pensam e não o que elas sentem. Então vai exigir de você, quando estiver diante de um jovem, de um adolescente que te gera esse tipo de sensações, que você use do seu esforço, né, do raciocínio, da sua mente, que você pare e reflita o que eu senti naquela ocasião que esse garoto está passando, que eu também já passei. Então, você dizendo o que você sentiu, e aí, sentir é tristeza, é raiva, é agonia, é vontade de chorar, né? Eu chorei, porque eu fiquei muito triste. São sentimentos, não é? Eu pensei que foi uma coisa muito ruim. Não, eu já estou elaborando, eu já estou dando pensamentos. Percebe a diferença? Então, e que nada mais é do que a gente mostrar empatia, né? A empatia é mostrar que eu não sinto o que você sente, mas eu já senti algo parecido porque eu passei por uma experiência semelhante. Então, eu entendo do que você está sentindo. Isso é ter empatia. Eu entendo do que você está sentindo, porque ninguém vai sentir igual a ninguém. Não tem como eu dizer, eu sei o que você sente. Não, porque ele vai sentir de um jeito, você sente de outro. Mas dizer que você já passou pelaquela situação e que você sentiu algo semelhante, isso com certeza vai ajudar. Então, esse é um jeito que você consegue de uma forma bem melhor do que apenas ficar relatando a sua história. Então, vamos lá, relembrando
que hoje a oportunidade é a gente refletir sobre 3 motivos que possam te impedir de estar atendendo pessoas jovens. O primeiro que a gente trouxe foi jovens argumentadores, desafiadores, aqueles que te enfrentam, que não querem te ouvir. E eu sei que muitas pessoas que atendem pessoas jovens já se depararam com adolescentes com esse estilo, com essa personalidade, vamos dizer assim. E que é complicado, né? Qual é a estratégia que a gente pode usar, então, para esses jovens? Tá na área do pensamento. Você vai conduzir argumentos. Junto com ele, você vai construir argumentos, fazer com que ele vá refletindo sobre, né? E aí você tem que usar de argumentos concretos para que ele vá junto com você chegando numa conclusão. Então você constrói junto com esse e não confrontar, né, os argumentos dele e ficar num embate onde quem está certo, quem está errado. Não, eu que sou profissional estou certo, você que é o jovem está errado, né? Então tomar esse cuidado com os jovens desafiadores, argumentadores. A estratégia é conduzir, use dos seus argumentos adultos, dos seus pensamentos adultos, e faça junto com ele um raciocínio, onde ele vá refletindo e chegando a uma conclusão diferente daquela que ele tinha, para que você possa ajudá-lo de uma maneira mais efetiva. Segundo jovem, é um jovem muito tímido, que quase não fala nada, que você não consegue arrancar dele informações, você não consegue conhecer esse indivíduo. Então, para esses jovens, não adianta você querer ficar falando 500 perguntas, né, fazendo formas de interrogatórios, porque as respostas vão ser, às vezes, né, só não sei, pode ser, levantar os ombrinhos, né, e isso não vai te ajudar. Então, qual é a estratégia para a gente lançar, né, conseguir fazer um jovem mais tímido, que não se expõe, falar, dar informações dele através das suas percepções. Você vai lançar a mão da sua percepção, daquele momento, e vai devolver para ele qual é a sua percepção. Para quê? Para que ele confirme para você se a sua percepção está adequada ou não, para que a conversa comece a acontecer. Então, você não vai dizer, né, eu estou percebendo que é nesse silêncio que a gente ficou, mas você se mexeu bastante na cadeira, né, você ficou incomodado com esse silêncio, por isso que você se mexeu? Aí ele vai responder, não, nada disso, ou sim, pode ser. Então conta para mim, né, o que foi que aconteceu, se não é nada disso, o que foi que aconteceu? Então você devolve a sua percepção e pergunta para ele se faz sentido. E aí, com certeza, essa conversa, nessa forma, ele vai te dando mais informações sobre ele, e você vai conseguir descobrir quem é essa pessoinha que está na sua frente, e vai conseguir ter um caminho para ajudá-lo. E o terceiro tipo de adolescente né, o terceiro motivo é um adolescente que faz você lembrar né, faz você se reconhecer nele, faz você lembrar de situações, faz você se reportar a coisas que você já viveu na sua juventude. E pode ser bom, pode ser ruim, mas de certa forma a estratégia aqui é você lembrar que o jovem, ele não quer e nem está interessado em saber a sua história, o que você tem para contar para ele, como foi a sua juventude. Mas você tem uma estratégia para falar. Você usa da sua história para falar os seus sentimentos, como você se sentiu. Vou dar um outro exemplo, por exemplo, nas relações afetivas, né? Eu entendo que você está sentindo isso agora, porque eu, quando estava na sua idade, eu também passei por uma situação parecida, e naquela época, quando eu passei por aquilo, sabe como que eu me senti? Eu também me senti assim, como se ninguém estivesse me entendendo, que eu não tinha ninguém para me ouvir, que meu pai e minha mãe não me entendiam. Era assim que eu me sentia, muito triste por não ter com quem falar,
Tá percebendo que você não está apenas contando a sua história, você está falando de como você se sentia. Isso faz toda a diferença, porque você abre um canal de comunicação e você se vincula, se conecta a esse adolescente de uma maneira que fica mais fluida a conversa, né? Ela vai fluir melhor, essa é uma boa palavra, né? Vai ter uma fluidez, vai ter uma dinâmica mais fluida nessa conversa entre vocês. Então, diante de argumentos, a gente tem que lançar mão dos nossos pensamentos e ter argumentos melhores. Diante da timidez, a gente vai lançar mão das percepções e vai perguntar, conferir se essas percepções fazem sentido para ele. E diante de sensações que relembram, né, que você se reconhece, nós vamos lançar mão dos sentimentos. E essa é a ciência que está por trás dessas dicas no atendimento, nesses 3 motivos, né, se você se deparar com jovens nessas situações. Só para compartilhar mais um pouquinho dessa experiência que o Guarani teve hoje com esse garoto de 14 anos, que eu dei de exemplo sobre o cabelo, que ele não estava gostando do cabelo dele, que isso mexia com a autoestima dele, né? A hora que ele estava se despedindo, a mãe confessa, né, que, olha, a primeira vez que eu vim aqui, tinha os alunos, tal, mas foi muito bom para mim, porque a sensação que eu tive é que eu saí de lá como se eu tivesse saído de uma sessão da psicóloga. Então, olha só a importância que tem a gente dar abertura para esse tipo de diálogo, para esse tipo de conversa, né? Porque você que é profissional e que trabalha com jovem, ou ainda não trabalha, mas poderia, né, trabalhar se tivesse mais afinidade com essa linguagem dessa fase da vida, com certeza você vai ajudá-los, né? E eles se sentem mais à vontade, eles se sentem mais confiantes para falar das coisas dele, e a gente está ajudando não só o momento atual, né? Tudo que um profissional que trabalha com jovem faz, né, ajuda nessa construção da identidade dele, da autoestima dele, com certeza isso vai repercutir no futuro da vida dele, vai repercutir em quem ele vai ser. Você percebe a importância que você tem na vida de um adolescente? É para isso que eu estou aqui, para mostrar para você a importância que um profissional adulto, que é capacitado, faz na vida de um jovem. Então, se você gostou dessa live, desse conteúdo, se isso contribuiu para o seu aprendizado, vai lá, aplica as dicas, hein? Aplica, jovem argumentador, você usa de argumentos, constrói o raciocínio com ele, não sai dizendo o que você acha certo ou errado. Num jovem tímido, usa das percepções, pergunta para ele se faz sentido para ele o que você está percebendo, se sim ou se não, e a conversa vai fluir. Para um jovem que gera sensações em você, fala dos sentimentos que você teve na época que você passou por a situação, né? Porque isso vai ajudar infinitamente o futuro e a construção de quem esse jovem vai ser, não tenha dúvida disso, tá? Isso está documentado, né? Tudo que a gente muda a vida de um jovem se você conseguir se colocar dessa forma, conseguir fazer vínculo com ele, conseguir conhecer esse jovem que está diante de você. Não tenha dúvida disso. E a gente pode trocar essa informação. Se você sabe de mais profissionais que gostariam de atender jovens e talvez se deparem com esses 3 motivos, manda aí, clica no aviãozinho, compartilha, dá um like, porque isso é importante para que seja divulgado esse conhecimento, né? E
Me segue no canal, no YouTube, no Face, no Insta, porque eu vou sempre estar falando sobre adolescentes aqui, para que a gente juntos, evolua e abra nossa mente e atenda essa população. Eles estão precisando tanto de profissionais, os jovens estão precisando de pessoas capacitadas para apoiá-los, acolher, ajudar e mudar o futuro deles. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que ele tenha contribuído para o seu aprendizado, que você possa aplicar amanhã diante do adolescente que você vai atender. Tá bom? Boa noite e até quinta-feira no Cine Team. Beleza?